Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Quintas Cast, aqui com o André Malheiro, DJ e produtor da cena gótica, ou seria a cena dark, né? Vamos debater um pouco isso hoje. E, André, você pode começar se apresentando, falando um pouquinho sobre você? Ok, boa noite a todos. Eu sou DJ da cena alternativa desde 2001. E eu vim de uma outra origem, né? Eu comecei a atuar na cena underground pela cena indie, numa festa chamada Maldita. Foi uma festa bastante longeva, né? Durou 11 ou 13 anos, não me lembro agora, né? Com o Zé Felipe, o Gordinho. E eu tocava na pista 2 dessa festa, e foram alguns anos disso, né? Eu chamava convidados, né, para essa pista 2 enquanto eles faziam um repertório mais core, indie, né? E depois eu fiquei um tempo sem atuar, e eu voltei em 2013, por aí, a convite do Tito Figueiredo, que era da Paradiso. E aí eu voltei a tocar e tal. E a primeira produção, de fato, que eu tive à frente, né, foi a True Faith, como a música do New Order, né, é uma referência direta. É uma iniciativa do Wilson Power, que tocava na Bunker, fazia... Oh, meu Deus, que é o nome da festa dele? Acho que era London Calling. London. Não, não, não. A London Calling era do Luciano Viana, Ah, se não me engano. Que tinha passado um tempo em Londres e tal, e tinha voltado cheio de influências da época. Inclusive, na época, ele também trouxe um projeto no Drum and Bass dele e tal. Acho que ele começou assim, inclusive, na cena antes de virar a Festa Plock, né, que todo mundo conhece. Foi o grande estouro, né, dele. Mas eu acho que era ele que fazia London Calling. A gente pode checar isso depois. Mas então eu comecei a fazer a True Faith com o Wilson Power. O Wilson Power, ele era um dos residentes da Bunker e fazia festa com o Edinho. Então ele foi muito fazia legal. Alienation. Alienation, perfeito. É isso mesmo. Esse era o selo principal dele. E aí, quando ele chamou para fazer esse projeto, né, a True Faith estava acontecendo. Era uma festa que ele tinha feito, acho que bastante centrada em torno de trazer de volta às pistas o Zé Roberto Mar, que é um nome absolutamente histórico para o underground do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, não, minto, do Brasil mesmo. O, o Zé Roberto Mar, ele foi programador, diretor artístico, se não me engano, mas pelo menos programador, de um. Havia um programa chamado Novas Tendências. E o Novas Tendências, ele acontecia porque o Zé Roberto, ele trabalhava como comissário de bordo na Varig. E ele ia direto na Rough Trade e outras lojas lá. Eu acho que a Rough Trade, acho que vai ser a referência que as pessoas mais vão reconhecer. E ele trazia as últimas novidades que tinham sido lançadas lá, entre elas o The Smiths, que saiu pela Rough Trade, e bem no começo. Isso, aquela E época pré-internet, né? A gente tinha foi. que dizer, lembrando que era uma época pré-internet, né? Ou seja, Exato. parece que tá muito difícil, né? Pois é, então assim, as novidades elas chegavam através de heróis desse tipo, né, que traziam os discos e botavam para tocar nas rádios e tal. Então o Zé Roberto Maia, ele era programador do Novas Tendências, que era na histórica Fluminense FM, e e esse programa ele teve tanto impacto que teve uma época no auge da sua fama, da sua visibilidade. Ele foi o primeiro programa transmitido via satélite para 27 cidades brasileiras. Então, você imagina, você tinha que mobilizar um sinal de satélite para que as rádios interessadas queriam reproduzir a programação do Novas Tendências, e o Zé Roberto era esse programador.
E ele tinha um gosto assim absolutamente eclético, então ele foi influente em diversas cenas. A alma mater dele, né, o principal dele, era uma cena mais pós-punk, mas um pós-punk num sentido bastante amplo, né? O pós-punk, ele hoje é visto, né, como um som mais específico, né, que também era característica, também fez parte da época. Mas o pós-punk na época, de fato, ele era uma explosão de tendências muito diferentes, mas o que havia de comum era uma atitude pós-punk, uma atitude punk trazida para diferentes estilos, diferentes iniciativas, diferentes vertentes, né? E todo o espectro do pós-punk que ia desde um eletrônico experimental, o começo do industrial, até o clássico, né, aquele baixo super marcante do pós-punk, né, até um som acústico super era revolucionário na época fazer aquele som acústico no meio desse cenário, né? Como era, por exemplo, com Everything But the Girl, com o próprio Style Council, né? Então, era um painel, e todo esse painel era coberto pelo Zé Roberto Marques, né? Então, quando veio esse convite do Wilson Power para tocar com o Zé Roberto, eu falei, cara, não acredito, tá? Não acredito que eu vou ter a sorte de trabalhar com o Zé Roberto, né? E acabou que ele virou um grande amigo, ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa de uma humildade absolutamente marcante, né? A gente trabalhou muito juntos, né, para promover a True Faith, e essa foi a primeira produção, de fato, que eu tive, né? Depois disso, eu acabei me envolvendo em diversas produções, né, de amigos, a New Wave Hookers, do Kleber e do Speed. E aí acabei chegando à Onda Escura, que foi uma iniciativa da Priscila Dal, e a gente vinha conversando e tal sobre um projeto, e uma hora isso decolou, e o objetivo naquele momento era bem interessante, era uma proposta que me animou desde o começo, que era trazer o som atual. Era uma atitude de, ok, o passado é muito legal, é muito construtor, né, de tudo que está acontecendo agora, mas vamos tocar o som atual. E o som atual era o que hoje se chama de Dark Wave, né? Até essa nomenclatura pode ser um pouco contestada, porque o Dark Wave, na verdade, como o nome sugere, tem uma sonoridade New Wave, né, por trás, com uma tonalidade dark. Então, o Dark Wave mais clássico, mais arquetípico, né, seria o Sisters of Mercy, né, que tem aquela bateria eletrônica atrás e com um tema e uma instrumentação pós-punk, mas com aquela bateria eletrônica atrás, e ficou um formato que meio que consagrou o que se chamou de Dark Wave, né? Tanto é que hoje você vê vários projetos de Dark Wave são assim, é um projeto solo ou um duo, né, com algum instrumento em cima, e com uma base eletrônica atrás, né? Então, com uma melodia, uma construção musical que é muito mais, como é que eu vou dizer, são canções propriamente ditas, né? Com esse eletrônico, com essa base eletrônica por trás, uma base eletrônica sempre muito marcante, batidas mais intensas e tal. E aí veio esse dark wave atual, uma onda que veio se formando desde o começo dos anos 2010, mas que ela veio à tona mais para o final dessa década, e agora temos um monte de projetos bons, uma produção boa de dark wave. E a proposta da Onda Escura era fazer esse tocar esse som atual. A gente, todos que estavam envolvidos ali, então era Priscila Dal, eu, o Guga, o Dvoget e o Flávio Watson. Esses três fizeram história na BTK, que foi talvez o auge em termos de volume, de visibilidade e tal, da cena dark do Rio de Janeiro até hoje, né? Acho que
todos gostariam que isso fosse superado, né, no sentido de fazer algo maior, algo mais bem feito e tal, mas até hoje, para mim, pelo menos, é uma referência de produção, né? Foi uma festa produzida pelo DJ Grauhase, principalmente, e pelo Alexandre. E essa produção, ela realmente marcou a época. Era aquela produção que juntava até 1.800 pessoas do Cineires. Era uma loucura. Você imagina hoje você ter 1.800 DACs reunidos num só lugar, com diversas tendências acontecendo, três pistas com tendências diferentes acontecendo, num cenário Art Deco, que é o Cineires. Então, isso é uma coisa extraordinária que aconteceu. Eu cheguei a pegar Mas, essa viradinha, né? Porque eu peguei sim, o Grauhase no fazendo a Multiplex, que era na Spin, né? Que era um boate lá em Ipanema, bem pequenininha, né? Era uma coisa bem humilde. E aí depois o início ali da DDK, que era ainda no Espaço Marum, no Catete, um lugar ainda limitado, e depois esse boom do Cine Iris, né? Que realmente sim. eu acho que foi um boom para o underground como um todo, né? Total. Na verdade, então, eu fui numa multiplex dessas aí, foi ali que eu conheci. Na verdade, eu conheci o Alexandre e eles estavam começando um relacionamento, ele e o Grauhase. E aí eu fui conhecer o namorado do Alexandre, sabe? E era o Grauhase, e era a multiplex. E era uma festa fantástica, foi muito boa. Era na Spin, tão pequenininho, né? Tinha um corredor estreito com um bar aqui, e em cima uma pista super escura e tal. Mas era divertidíssimo, era muito bom. Todo mundo que viveu aquela época sente saudade, porque foi uma confluência de DJs e tendências e tal, muito bem costurada pelo Grauhase, que sempre teve essa habilidade de pegar várias tendências e conseguir fazer uma costura. Isso é uma habilidade que eu acho que hoje não se tem muito essa costura de tendências, né? Acho que há algumas iniciativas, a Subterrânea faz isso, né? Tem tendências diferentes, a necromancia também com outro recorte também, junta algumas tendências diferentes. E então, assim, era muito interessante o que acontecia na Multiplex. Depois eles foram para o Espaço Marum, que, na verdade, antes de mais nada, eles chamavam Espaço Nautilus, né? Tinha uma decoração náutica, tinha uma rede na parede, uma roda de navio, né? De timão de navio. Era muito interessante. Aí, com o sucesso das festas que iam acontecendo naquele espaço, o espaço foi sofisticando e tal, e a DDK foi crescendo. E a partir do momento que chegou, teve uma edição que deu, sei lá, acho que 900 pessoas dentro daquele espaço, que era muita gente para aquele espaço. E aí eles fizeram esse movimento de vamos, precisamos de um lugar maior, vamos para. E aí encontraram o Cineires, foi uma ideia muito feliz, né, naquela época. E a partir daí a festa só cresceu. Tá? Na verdade, o Cine Iris, vou tentar fazer aqui um cruzamento de mundos, né? Quem inaugurou o uso do Cine Iris de uma maneira frequente foi a Loud, que era uma festa produzida, inclusive por pessoas que estavam dentro desse cenário, a Maldita e Casa da Matriz, né? Então, quem estava envolvido ali era o Tito e o Dodô faziam uma pista, o Zé e o Gordinho faziam outra pista, e tinha a pista do Terraço, que era o Calbuque e o Marcelinho da Lua, com performances do Rodrigo Sá no saxofone, se não me engano, desculpa se eu estou errando o instrumento, mas eu creio que era um saxofone. E Desculpa a qualquer. Loud, ela tinha um caráter mais popular, assim, né? Do que a Maldita, É, tinha muitos hits, né? mais ou menos, sabe? Mais ou menos, assim. Acho que eu diria que a pegada era mais eclética do que popular, tá? Porque naquela época o drum and bass, que era o que eles tocavam no terraço, o Marcelinho, o Calbuque, o drum and bass estava surgindo naquela época. Essa pista do terraço foi uma parte, acho que relevante da história que fez o drum and bass acontecer, inclusive pelas produções que o Marcelinho da Lua veio a fazer, né? Antes disso, ele estava tocando naquele terraço. Então, eu creio, tá? Eu espero não estar sendo historicamente equivocado nisso, né? Eu creio que aquele terraço foi um impulso para isso. Tanto é que, com a sequência das festas, das laudes, né, que aconteciam no Cine Iris, depois teve uma apresentação histórica, absolutamente histórica, do DJ Mark,
numa época que ele estava estourando em Londres, né? E ele fez uma apresentação enorme, de umas 2.000 pessoas lá no Cine. E foi devastadora, foi uma pancadaria de som, foi uma coisa incrível. Então eu entendo, eu vejo isso, né, como parte de um mesmo cenário. Então, acho que quem tocava mais hits, e ainda assim eu acho que tem que botar um tempero nisso, era a pista do Tito, do Dodô, né? Está do segundo E, andar. Está atual. exato, exato, era no galpão ali na do Cine. Isso. E eles faziam uma mistura eclética em que pegavam coisas que tinham um gancho mais pop, combinado com uma série de pérolas de pesquisa própria e tal. Então, eu acho que tinha uma virtude ali, que ia além, bastante além do popular, simplesmente, né? Então, eu acho que essa mistura da Loud eclética, fortemente eclética, e o Zé e o Gordinho tocando o fino do indie rock, com aquela influência mais anos 80, anos 90, né? Do college rock que foi evoluindo por outros caminhos e tal. De um indie que é um indie, eu espero não ser tão polêmico ao fazer essa demarcação, que era um indie pré aquela época Arctic Monkeys, Strokes e tal, que foi uma coisa que estourou, né? Então era um indie bastante mais underground, né? E do qual os maiores expoentes eram, sei lá, para citar alguns exemplos, era tipo R.E.M., Radiohead e tal, que ficaram grandes, mas no espírito eram bandas pequenas, eram bandas independentes, né? Então havia esse tom nesse set que eles faziam. Então, isso para dizer que a Loud que começou a fazer no Cineires as festas. E quando a DDK veio, já havia esse movimento, mas a DDK fez coisas enormes no Cineires, eventos assim que tinha gente saindo, sabe, pela boca, ele estava transbordando de pessoas, era realmente incrível aquela cena, né? E então, isso eu comecei a falar de DBK, só para tentar fechar os parênteses aqui, porque os meus companheiros, né, de Onda Escura, o Guga, o Dvoget e o Fábio Watson, eles eram parte disso. Eles eram DJs residentes da DDK. E então teve essa associação, era eu, Priscila e os três, que era a formação original da Onda Escura. E a gente se juntou não para tocar nada referente ao passado que a gente tinha musicalmente, mas num olhar completamente para frente, tipo, o que está acontecendo agora, né? E eu gostei muito de trabalhar na produção da Onda Escura. Hoje eu deixei a produção, foi uma opção por pensar em outros projetos mesmo, né? Hoje eu estou mais dedicado à produção de shows. Eu toco como DJ e tal, mas produzir de fato, né? Estou tentando, né? Fazer essa produção de shows de bandas internacionais, sempre envolvendo bandas nacionais para tentar fazer essa mescla, tentar fazer esse intercâmbio, que eu acho que existe uma produção nacional muito relevante, né? Com alguns expoentes, e a gente quer fazer essa mistura num papel que eu acho que tem uma certa. Eu acho até que não. Eu ia dizer didática, mas acho que não seria preciso dizer isso, né? Eu acho que é mais refletir um gosto do público que está buscando tanto as coisas nacionais quanto as coisas gringas, né, que são a referência. E quando você vai ver, você recebe essas bandas, a gente teve essa experiência com Non-Humans, né? A capa do disco aqui atrás, né? O Non-Humans que eu trouxe, perdão, mentira. A Onda Escura fez essa opção, né, por trazer o Non-Humans, houve uma oportunidade, a gente abraçou, que tinha completa coerência com o som que a gente estava fazendo, né? Então, Priscila, eu, o Guga e o Flávio Watson, na época, a gente trouxe o Non-Humans e foi uma experiência muito legal, até de ter um contato, né? Fazia tempo que não tinha um show de uma banda internacional da nossa área, dessa região da música, né? E o nome Humans é uma banda que estava, naquele momento, lançando um disco que, para mim, se não é o melhor da discografia, talvez seja um dos melhores. Assim, um disco muito bem acabado, muito diversificado, com repertório extenso.
não eram um ou dois singles ali. E foi muito legal recebê-los e perceber que a banda é gente absolutamente amigável, que entende perfeitamente como é que as coisas são feitas no underground, assim, uma atitude que a gente tinha uma expectativa positiva, mas assim, excedeu muito a nossa expectativa. Os integrantes, né, que eram, são Ali, Margot e o Michal Laudarg, se eu pronuncio direito o nome dele, são pessoas extraordinárias e abraçaram o que encontraram aqui, abraçaram inclusive as dificuldades, né, que a gente acabou encontrando na produção, na promoção e tal. Eles super foram companheiros e, e aí foi uma experiência incrível, assim, que foi feita com a Onda Escura, que a produção da festa como um conjunto abraçou Brasil Não Rimas e a gente acha que foi um marco bem interessante, um marco bem legal, assim, para a cena underground atual, né? De tentar inserir o Rio no roteiro de apresentação dessas bandas, que normalmente estão vindo só para o Madame. Porque o Madame, não sei se as pessoas têm ideia disso, o Madame é uma casa de referência no mundo. O Madame em São Paulo, antigo, conhecido como Madame Satã, e passou a ser Madame apenas. Aliás, sobrenomes têm um ponto interessante, né? As casas marcantes do underground dark, no Rio e São Paulo, tem essa troca de nomes, né? A casa marcante no Rio de Janeiro era o Crepúsculo de Cubatão, fazendo referência a uma cidade da Baixada Santista. E a casa de São Paulo era Madame Satã, fazendo referência a um personagem histórico, né, do Rio de Janeiro. Então, acho que é uma coincidência, mas é interessante registrar isso, né? Mas, então, assim, o Madame hoje, ele chegou a encerrar as atividades, depois reabriu, não me lembro qual foi o ano, mas acho que já foi na década de 2000, tá? O Madame reabriu, e depois eles só foram crescendo, houve um grande investimento ali e tal, foram crescendo, aumentando espaços, elaborando o próprio espaço com decoração, iluminação, um som de uma qualidade incrível, assim, acho que não tem uma casa no Brasil desse cenário que tem o som do Madame, e passou a ser a sede de diversos festivais, muitos deles produzidos pela gravadora Wave Records, né, do Alexandre Twin. E outras produções também, eu teve várias coisas no Festival da Nós Democracy lá, enfim, teve uma série de festivais, uma série de produtores importantes, chaves da cena que produziam festivais lá. Então as bandas passam por lá e a reputação do Madame, ela é grande lá fora. Os artistas lá querem tocar no Madame, porque existe uma casa incrível, mas existe uma casa temática bem cuidada, grande, bem feita, bem produzida, né? E aí os artistas querem vir tocar lá. E a gente está pensando assim, bom, já que eles vêm para São Paulo, por que não fazer uma perna no Rio, né? Então, eu acho que existe esse movimento, não só a Onda Escura, tem também a iniciativa da Desolate Party, Desolate Discotheque, né? Que é o nome da festa, o nome do evento, que trouxe recentemente o Twin Tribes, que foi um grande sucesso. Então, assim, eu acho que está se criando um momento muito interessante para a cena do Rio de tentar inserir o Rio de Janeiro no roteiro dessas bandas. E quem sabe isso vai dar um gás, dar uma para uma amadurecida na cena, tanto em relação às produções que acontecem aqui, quanto de mobilizar mais o interesse do público, estimular esse interesse do público, que já existe, mas que, pô, quando você tem boas festas, bons shows, a coisa vai se elaborando, né? Então a gente pensa muito em ter um papel nisso, simplesmente porque a gente ama, né, a cena da arte. A gente não poderia estar fazendo, não poderia não estar fazendo isso, sabe? Só para dar uma referência aqui para o público, né, você citou a Crepúsculo de Cubatão, que foi que surgiu, né, nos anos 80, né, uma boate que ficava
Na Barata Ribeiro, em Copacabana, funcionou de 84 a 89, né? E aqui no Rio eu tenho essa impressão que a gente pulou muito de lugares para lugares, né? Em São Paulo alguns lugares permaneceram, né? Como o próprio Madame, né? E agora, e como é É, que para estabelecer assim o público? Você hoje então é residente na Onda Escura e também toca em outras como convidado, né? De convidado em outras festas, né? Que seriam quais assim? não, para falar a verdade, assim, eu não estou mais na produção da Onda Escura, não faço, não sou mais DJ residente lá, até por uma opção pessoal. Eu tenho me afastado da produção de festa, de fato, assim, eu estou me concentrando na produção de shows. Eu acho que a partir da experiência que a Onda Escura proporcionou, né, com o Non-Humans, né, eu percebi que, olha, é possível trazer. Então, se é possível trazer e eu pude fazer parte dessa produção, né, e ajudar a trazer e a receber e fazer acontecer esse espetáculo junto com a produção da Onda Escura, eu pensei, pô, é uma energia que vale a pena, porque a gente não ganha dinheiro, de verdade que não. A gente calcula qual o prejuízo que a gente vai levar, né, no final das contas, né? Ganhar dinheiro é uma possibilidade, é uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer, dependendo da atratividade da banda, que a gente consegue trazer e tal. Mas assim, acho que quem está produzindo isso, não sou eu, produzindo shows internacionais, acho que tem esse pensamento de se a gente está na posição de poder trabalhar para trazer, a gente consegue fazer isso. Então essa é a melhor contribuição que a gente pode dar para a cena e essa é onde vale a pena colocar energia. Então eu me afastei de produção de festa e toco como convidado em algumas festas, né? Eu vou tocar na Subterrânea de aniversário, que vai ser agora em julho. Perdão, sim, começo de julho vai ser o aniversário da Subterrânea. Vai ter o aniversário da Fat Lab também, que eu estou trabalhando junto há um tempo, assim, por um companheirismo e uma absoluta afinidade com o produtor, que é o Júlio Peça, né? Então, vai ter a Fat Lab de aniversário agora no final de junho. Já trabalhei como DJ convidado em algumas festas, né? Recentemente a Necromancia, que do produtor do Gabriel, né? Como convidado também na Desire, da Miriam. E, enfim, desculpem se aí uma questão de memória mesmo, né? Se estou deixando de mencionar alguma coisa importante, alguma festa importante. Mas, enfim, existe essa rotatividade, né, de DJs nas festas, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Então, eu acho que é legal de ter essa troca. Ah, sim, claro, não posso deixar de mencionar a Goth Box do Luizinho, que é uma festa muito tradicional. Recentemente teve a edição de aniversário de 19 anos, né? Então, acho que é digno de nota uma festa underground dessas durar 19 anos e seguir em frente, né? Então, acho que por si só isso já seria um enorme mérito do Luizinho, né? Ele também, recentemente, ele fez um resgate do Cine Iris, né, como local de festa. É claro que não era a mesma coisa, teve vários problemas, inclusive depois que teve a história da Boate Kiss, aquelas escadaria virou um motivo de preocupação. Eu acho que é justa a preocupação, né? Eu acho que mudou a maneira de ver os locais de eventos grandes assim, então houve essa restrição, então se fez só no espaço do cinema, embaixo, uma pista única, e foi muito legal, assim, para mim. Eu toquei na primeira edição de Retorno ao Cine Iris. Eu agradeço muito ao Luizinho por ter feito esse convite. E foi emocionante, foi absolutamente emocionante entrar naquele espaço com aquela música, com o som dark acontecendo ali, e foi demais, assim. Mas, enfim, acho que eles encerraram esse ciclo de festas do Cine Iris e estão trabalhando em outros lugares. Tem uma dificuldade logística grande, né, de fazer shows do Cine Iris, porque você tem pouquíssimas horas antes do show para levar toda a logística, som,
bebida gelada e tudo mais para fazer a coisa acontecer. É um desafio gigantesco. Esse foi meu gato. Um desafio gigantesco de conseguir fazer isso acontecer. E chega uma hora também que os produtores começam a medir, né? Pô, vale a pena? A gente já fez, né? Tá bom, já aconteceu. Vamos partir para outro formato, outro local e tal. Aproveitando que você falou do Cine Iris, né? E da Golf Box, que aconteceu lá no Cine Iris, você tocou lá, sentiu uma emoção, é um lugar muito interessante, né? Para mim, assim, minha primeira experiência com underground foi lá, assim, foi uma coisa muito forte para mim, assim, né? Eu lembro que eu cheguei eu tinha menos de 18 anos, eu tinha sempre aquela possibilidade de ser barrado, né? Embora naquela época não se pedia muito, assim. Eu lembro que eu cheguei na Lapa, não tinha um circo voador como tem hoje, né? Aquele espaço era uma grama, que às vezes rolavam uns shows, e tinha um cara fazendo show do Ramones, né? Eu já achei aquilo maneiríssimo, assim, né? Aí fui andando até a Rua da Carioca ali, e cheguei no Cine Iris, e não sabia se ia ser barrado ou não. Não fui barrado, entrei, era uma lounge, né? E aí você entra naquele cinema, eu me senti assim, será que eu estou, sei lá, num cinema abandonado de Londres? Eu criei uma fantasia, né? E aí cheguei naquela segunda andar da pista ali, né? Mais rock, assim, aquela pichação. Arte não dorme, sonha acordada, né? E para mim isso foi muito impactante, assim, né? E continua falando um pouquinho sobre a história das festas, né? No fundo a gente está falando sobre a história do underground carioca, né? É, E e aí você está falando sobre a Goth Box e quais outras festas você acha que são relevantes? Foram e agora são, né, as novas? eu acho que eu mencionei as principais, assim, né? E você tem uma série de outras festas, né? Uma época muito interessante, bastante fértil, que foi a época da Warsaw. A Warsaw, ela, enfim, pegando o nome, né, do primeiro álbum do Joy Division, quando não era Joy Division, ainda a banda se chamava Warsaw, o álbum se chamava Warsaw também, que pegava justamente a escolha do disco, né, para dar o nome à festa, e já mostra que queria beber naquele momento de transição do punk para o pós-punk, né? Que foi a passagem feita principalmente por três bandas, né? Pelo Joy Division, pelo The Cure e pela Suzy and the Banshees, né? Que é aquela galera que produziu ali de 77, 79, essa transição, né? Que bebendo na atmosfera punk, né? Da Inglaterra, fizeram uma transição, que foram um pouco além, né? Você pega, por exemplo, o The Cure, né, foi para um lado mais subjetivo, mais introspectivo, né, mais pessoal, né, nesse sentido. A Suzy, né, que tinha uma série de referências étnicas, culturalmente muito férteis, muito interessantes, né, e o Joy Division em si, que fez essa transição não só do punk para o pós-punk, como também da guitarra punk para o uso de instrumentos eletrônicos com essa atitude punk, né? Então, foram passagens interessantes que acabam dando origem a diversas vertentes, né, do chamado mundo dark, né, hoje. Então, a Warsaw, essa festa, eu não me lembro os anos exatamente, acho que foi uma coisa em torno de 2015, 2016, 2017, foi algo assim, tá? E produzida pelo Rafael Ives. Eu agora não me recordo o nome do outro produtor, pelo amor de Deus, me perdoe, é a memória mesmo, já há um tempão que eu não falo com ele. Grande chapa, grande fã de dub e reggae, mas cujo nome me escapa agora. Se eu lembrar depois eu falo. Então, assim, essa festa acontecia no Porto Pirata, então era um clima bastante mais cru, né, em termos de produção, e foi muito fértil, porque foi a primeira festa que pegou essa leva moderna de pós-punk e botou na pista.
né, misturado, combinado com uma série de clássicos e tal. Então também foi uma festa que foi bastante marcante. Depois disso veio, acho que mais ou menos na mesma época, veio a Rio After Midnight também, que tocava um som mais atual. Era uma outra geração. Não era a geração que ia no cinema, já era uma outra geração. E isso é fantástico, né? Você vê a renovação de gerações acontecendo. Uma parte desse público hoje está presente na Necromancia, na Desire, né? Pessoas que pelo menos eu via nas festas ali, os que hoje são produtores estavam nas festas e tal, que hoje são DJs estavam nessas festas. E também foi uma fase muito importante, né, que já era quando as edições da DDK estavam mais escassas, né, acho que haviam questões de produção ali que eram mais difíceis, né, realmente poder fazer uma festa para 2.000 pessoas com a frequência que a DDK fazia, realmente foi uma época mágica, né? Mas a realidade se impôs e tal. Teve a interdição lá do Sinires e tudo foi ficando mais complexo, mais difícil, e essas festas mais underground foram acontecendo, né? E tem também hoje, tem a Bauhaus, né, que quem faz o Renato Lima, da College, e é Aproveitando interessante também. que você citou a College, né? Para mim também foi uma festa importante, assim. Ela ocupou um espaço ali na época que tinha um Cinelapa, né? Mais uma estrutura que a gente tinha, mais um patrimônio perdido, né? Mais uma boate que acabou, assim, né? E o Cinelapa era muito interessante, tinha, se eu não me engano, 3 andares, chegou, não sei se tinha 2 ou 3, mas a minha banda chegou a tocar lá. Lá você Olha, tinha show de banda, né? Eu tinha uma banda meio punk, essa alternativa, chamada Mary Fence. A gente tinha composições próprias, assim. Tinha uma influência muito grande, assim, do pós-punk, do punk. A gente chegou a tocar lá e foi um lugar que a gente teve melhor estrutura de som. Tinha até camarim, né? Coisa raríssima com a banda underground, assim, né? E total. eles chegavam a colocar muitas bandas brasileiras para tocar em algum momento da festa, né? E aí também é um espaço que a gente perdeu, e ela teve uma importância muito grande, né? Hoje ela acontece em alguns lugares alternativos, assim, né? E se você vê, o que que você acha assim dessa perda de lugares? Eu acho que isso é uma coisa que marca um pouco a noite e o underground carioca, né? To- Como é que você vê isso? Totalmente, totalmente, assim, a gente está sofrendo isso na pele, né? É o Porto Porque, Pirata que você falou também, se foi também, né? sim, sim, tem muitos fatores, né, contribuindo para isso. Eu acho que tem uma preocupação maior, né, um zelo maior das autoridades em relação aos lugares, né? Eu acho que isso realmente foi algo, um divisor de águas, né, na noite brasileira. Então as exigências subiram e tal. Outros casos, né, que aconteceram sei lá, de agressão, de violência sexual até dentro de boate, que isso é algo que também traz um escrutínio maior das autoridades em cima das casas, né? Tem o custo imobiliário do Rio de Janeiro também, que qualquer lugar que atrai interesse, o custo imobiliário é super alto. Isso é uma coisa diferente em São Paulo. Em São Paulo é mais fácil você ter lugares que têm um custo imobiliário um pouco mais baixo e isso faz uma diferença enorme, né? É totalmente determinante, né? Então, essa combinação de legislação com custo imobiliário e tal faz com que as casas elas que nem tanta gente tenha coragem de abrir e operar uma casa onde caiba o underground, né? Você tem casas mais estruturadas com um público mais pop, né? Eu entendo, é uma opção empresarialmente plausível, né? Mas aí, no final das contas, o underground acaba tendo poucos espaços, os espaços podem acabar sendo precários. O próprio Porto Pirata, acho que nunca escondeu que havia uma precariedade, mas essa era a proposta. Era uma proposta de, olha só, eu não posso botar tanto dinheiro aqui, mas vou fazer um lugar legal. Ele tinha uma decoração super interessante, né? Com ilustrações, com adereços e tal, que lembra muito as casas underground gringas, né? Que tem essa pegada. Quem fazia o Porto Pirata é o Diego, e ele é um cara, aliás,
provem, se puderem. Quem provou as empanadas do Porto Pirata, é incrível, né? Você imagina, pô, eu vou comer no Porto Pirata. Cara, as empanadas deles era uma coisa sensacional, assim, era a coisa mais próxima da empanada argentina que eu vi aqui no Brasil, né? E ele dizia, não, é uma receita da minha avó e tal, que ele é argentino. E então, assim, quem provou aquelas empanadas sabe do que eu tô falando. Não eram muitas pessoas, a bandeja era pequena e tal, não tinha tanta saída, mas eu provei e falei, cara, sensacional. Então tem essa pequena anedota, né, do Porto Pirata. Mas, assim, você tem hoje uma coisa que você vê muito nas casas do Rio de Janeiro hoje são casas fechando por problemas financeiros, problemas legais, problemas societários. Assim, tem um monte de coisa que faz com que as casas abram e fechem, tenham um ciclo de vida mais curto do que desejável, ou então que trabalhem de uma forma, sei lá, eventualmente acaba que quem tem coragem também está esperando obter um ganho dali que eventualmente estrangula as produções mais independentes. Assim, não me queixo exatamente disso. São opções empresariais diante do cenário que existe aqui no Rio, né? O fato é, tem pouca casa, e as casas que têm fashion e tal, não quero citar nomes, eu acho que não cabe, mas muitas casas tiveram dificuldade, tiveram que ou mudar de ramo, ou passar o ponto e tal. E isso traz uma dificuldade bastante grande, né, para produzir eventos alternativos com a qualidade que eu tenho certeza que todos os produtores gostariam de oferecer. Mas na maior parte das vezes não é possível. Então acaba se improvisando espaços. Você pega um restaurante, você pega, sei lá, um bar, pega uma casa abandonada, uma garagem, um galpão, uma coisa assim, mas aí já estamos no registro do improviso, da resistência mesmo, eu diria. Né? E vamos falar agora do seu atual projeto. Você teve essa experiência de trazer o Non Human, né, a banda alemã, né, com Onda Escura, e agora você está produzindo o show do Contra Void, que vai ter a abertura, né, do projeto nacional, né, Hat Pajama. Fala um pouquinho sobre essa sua produção e teu prazer, né, de trazer esses shows undergrounds e essas duas bandas, esses dois projetos musicais, o que que chamou a atenção neles? Sim. Aliás, assim, primeiro, obviamente, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse projeto. É um projeto que a gente está acalentando assim com muito amor, na verdade. É aquela coisa de, pô, vamos fazer as coisas no amor, vamos, sabe? São riscos que a gente assume, né, de apostar que, olha, se a gente trouxer umas bandas que são relevantes para o público atual e oferecer um preço, né, de ingresso mais acessível, talvez isso possa ajudar o público a romper essa barreira de pagar um ingresso mais caro. A gente sabe que o público underground não é um público abastado de grana, é uma galera que, pô, rala pra caramba e cada evento que vai, o pessoal se prepara, o pessoal economiza de um lado e investe numa roupa e então assim o público também está numa luta, né? E a gente entende isso, né? E por isso a gente está tentando colocar um ingresso no ponto mais baixo possível, né? Então depende muito da oportunidade. Né? Você tem bandas que têm cachês mais altos e bandas que entendem a realidade da gente aqui e topam cachês mais baixos em relação ao que eles mesmos ganham em outros lugares e tal. Então, no final das contas, um evento como esse ele se faz do amor de todo mundo envolvido, dos produtores, das bandas, do público, é porque todo mundo quer fazer isso acontecer, né? E aí teve essa oportunidade, né? O Contravoid ia fazer um show em São Paulo, não lembro agora se era em maio ou se era em junho, ou em março, mas eles desmarcaram o Cameron, que é
a banda, né, o projeto de um homem só, e precisou desmarcar. E aí surgiu a oportunidade. E aí a gente entrou em contato com a banda e tal, com os agentes, e a gente conseguiu essa data, né? Então, assim, é uma coisa que vai acontecer no Rio, que quando uma banda dessas vem para o Brasil, ela vai dar prioridade a tocar em São Paulo. Então, normalmente, a data de show, o sábado vai ser de São Paulo, é o mais provável de acontecer, né? E a gente vai ficar com a sexta e domingo, que não são dias tão favoráveis, né? Mas ainda assim a gente acredita que vale a pena a gente fazer mesmo assim, que o público vai entender e vai entender a oportunidade e vai chegar junto, né? E aí teve essa oportunidade com o Contravoid. E aí aconteceu uma coisa interessante. Enquanto a gente estava em conversação com o Contravoid, eu vi um single do Rat Pajama e eu falei, meu Deus, como está bem produzido, sabe? O material mais recente do Rat Pajama deu um salto de qualidade maravilhoso. Foi lindo ver isso acontecer. Aí a gente pensou, cara, a gente tem que trazer o Rat Pajama Você está para falando aqui fazer esse daquele evento álbum junto. em português? Esse último álbum que é em português? Olha, eu acho que o fato de ser em português, essa é uma discussão que existe desde o circuito indie, né? Das bandas que cantam em português ou em inglês. E aí, quando você vai olhar para fora, você vê, sei lá, o Don Humans, que é uma banda de integrantes poloneses de dance, que foram morar em Berlim, eles cantam em inglês, né? Como é que se diz? É uma atitude, um posicionamento de tentar ganhar mais alcance mesmo, né? Então, se você pegar do mundo dark as bandas que cantam em inglês, eu acho, eu arrisco dizer que a maioria não são nativos. A maioria não são. Tem muita banda do leste europeu, bandas inclusive do mundo árabe, que o mundo árabe está produzindo coisas interessantíssimas. Que me chamou a atenção para isso foi a Isabela Lauerman, da DJ produtora da Subterrânea, e ela é louca por esses sons árabes, né? Som dark com uma cultura, uma fala e uma melodia árabe é muito interessante, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo no mundo. E as pessoas cantam em inglês. Você pega aí sei lá, o Celofã, que é grego, né? Aparentemente, eu não sei, eu não investiguei isso a fundo, mas aparentemente tem uma cena dark muito interessante em Tessalônica, na Grécia, sabe? Tipo, quando que você ia imaginar que você ia ter um projeto dark de Tessalônica? E eles cantam em inglês ou em grego também, né? Acho que tem umas músicas que são em grego, que é muito interessante também. Mas o fato de cantar algumas músicas em inglês, acho que ajuda a, a, a participar de um circuito que ele é global de bandas dark, né? Eu Então lembro aqui no você, Brasil também tinha o Elegia, né? Algum tempo, bem sim. antigo, na verdade, né? Também cantava em inglês, né? Tinha algumas em português. Você pega, por exemplo, o Tecnoar, que é um projeto que deriva do EBM, com um pouco de synth e tal, de São Paulo, um projeto do começo dos anos 90, que era sensacional. E tinha coisa em inglês. Então, assim, isso para mim não me causa nenhum incômodo. Eu acho legal pra caramba, e o Rap Pajama fez isso, né, de cantar na sua língua nativa. Eu acho que é uma afirmação, mas eu acho que cantar em inglês não é vergonha nenhuma, para nenhuma banda. É uma questão de. É a língua franca para você poder fazer parte de uma comunidade global. No final das contas, é isso. E a comunidade Dark é global, é super global. Você pega umas bandas pequenininhas, sabe, que atraem 100, 150 pessoas, né, em cada lugar que vão e viajando o mundo inteiro, sabe? Porque as pessoas em lugares muito dispersos do mundo curtem a música, curtem a sonoridade dark, curtem esse temperamento e recebem as bandas. Então, é entender que o inglês é uma chave para uma comunidade global hoje, e eu estou ok com isso. Isso não me causa Eu nenhum não estou incômodo. nem dizendo que é bom porque é em português, não, mas realmente me chamou a atenção esse trabalho Sim, que o app se chama A Festa da Carne, né? Então, sim, três sim. músicas. É, assim, todas as músicas são boas do Hot Pajama, mas eu acho que essa chamou a atenção, assim, esse último trabalho. Chama. Não, é uma afirmação cantar em português. E uma coisa que o Cairo Coma,
né, que é o mentor do projeto do Rat Pajama, né, sempre faz questão de dizer que veio de uma pequena cidade do Ceará, sabe? Isso é uma coisa que ele não esconde de jeito nenhum, sempre afirma em todas as oportunidades que tem, né, de que, olha, pô, eu vim do Ceará, eu sou do Ceará, o som está sendo feito aqui, e aí traz esse sotaque, traz e o cantar em português, eu acho que é uma extensão dessa vontade de dizer, eu sou do Brasil, eu sou do Ceará, sabe? E eu acho sensacional, eu acho fantástico. Eu acho, isso também chamou muita atenção. E na hora que a gente ouviu, a gente falou, cara, imediatamente, não, a gente tem que ter, a gente entrou em contato com o cara topou na hora, foi super, super gentil, né, super receptivo, e de participar, de fazer com a gente esse evento, né. A meu ver, se você pegar o Contra Void, né, e o Rat Pajama, eu acho que dentro de um mesmo evento faz completo sentido. O Contra Void, por sua vez, é muito interessante, né? O, o Cameron é um cara que, assim, ele é um cara americano, na verdade, não estou fazendo justiça. Ele é canadense, né? E ele mora em Los Angeles só, ele é canadense. E é um cara do mato, né? Tem um vídeo que é uma espécie de mini documentário um pouco gonzo, assim, que ele faz dele mesmo. É, e mostra ele, sei lá, cara, um trator, sabe, num galpão, numa propriedade rural e tal. Acho que deixa muito claro, olha, não, eu me sinto bem é no mato. E é muito interessante para quem faz uma música tão industrial, tão pesada, tão eletrônica, tão intensivamente civilizada nesse sentido, né? E é um cara que se reconhece no mato, né? Eu acho que isso só adiciona a personalidade fantástica que ele deve ser. A gente está super curioso para conhecê-lo melhor. Eu tive a oportunidade de conversar com ele quando eu fui a Berlim em 2023 e ele fez um show no Urban Spray, que é uma casa bastante underground de lá. E olha, a casa de lá, que é uma casa de referência para o lugar, também não tem isso tudo de estrutura. É uma casa meio abandonada, pichada, aquela coisa toda. Bem como os filmes, né, retratam Berlim. Olha, é tudo verdade, tá? É assim mesmo. Mas com um som excelente, essa é uma diferença, né? Lá uma casa dessa tem um som incrível, né? E ele se apresentou lá, a gente trocou uma ideia. Eu falei, cara, eu quero te trazer para o Brasil. Ele, pô, legal, cara, eu gostaria muito de ir. E aí a iniciativa nem foi minha, né? Foi o Madame que trouxe, né? O produtor Madame, o Zauber, que trouxe o Contravoid. E aí a gente aproveitou e pegou uma carona. E, assim, vai ser legal, né? A gente vai fechar o círculo dessa narrativa e ele vai se apresentar aqui, afinal de contas. Então, assim, o Contravoid, falando um pouco do som das bandas, o Contravoid está fazendo uma combinação muito interessante. Porque ao mesmo tempo que tem uma sonoridade que é obviamente dark, melhor dizendo, obviamente bebe no EBM, que é um Electronic Body Music, né, que é um estilo que tomou forma na Bélgica, né, nos meados dos anos 80, tem várias bandas similares que são de lá, mais conhecida é o Front 242, claro, mas tem várias outras coisas, várias outras bandas que promoveram esse som. E ele bebe dessa fonte, mas ao mesmo tempo ele introduz cada vez mais ele está introduzindo dentro da música dele, elementos daquele, como se chama, daquele electrofunk do meio dos anos 80, que nós aqui no Rio, é uma coisa bem carioca, né? Identificamos como é meio pancadão, sabe? Então, sabe, coisas tipo Lisa Lisa, The Cold Jam, coisas do gênero, que a gente conhece como Miami Beach e tal. Ele está pegando esses elementos e ele está trazendo para dentro da música dele. E eu achei isso sensacional, porque aí ele também está fazendo uma afirmação regional americana. A gente aqui no Rio, a gente identifica porque, por um acaso do destino, minto, não é nem um acaso do destino, é porque os DJs dos bailes charmes, né, do Rio de Janeiro
entre eles o mais emblemático que eu conheci, dois, três que eu conheci, o DJ Corello, o DJ Ricardinho também, da Cashbox, e, e obviamente o DJ Malboro, né? Trouxeram esse som, consagraram esse som, e de repente o Rio de Janeiro virou uma filial do Miami Beach, né? Mas é uma coisa muito regional, e isso está vindo à tona, em diversas bandas estão fazendo esse som, e o Contravoid está na ponta de lança disso, né? Fazendo algumas músicas que lembram, francamente, lembra esse pancadão Miami dos anos 80, dentro de um contexto EBM. É um cruzamento muito interessante. Então, esses cruzamentos eu acho que são muito férteis, né? Então, é interessante olhar para o mundo dark não como uma coisa monolítica, né? Um estilo monolítico, fechado, canônico, fundamentalista, sabe? Só toca aquilo que parece aquilo, que lembra as bandas clássicas daquela época. Não. Eu acho que vejo cada vez mais umas misturas, umas fusões, mas mantendo essa identidade dark, que eu acho muito interessante, né? Então, assim, essa é a programação da noite desse evento, é trazer essas vertentes culturais que estão condensadas nessas duas bandas e trazer isso para o público carioca. Eu tenho certeza que vai ser legal demais, assim, para quem for, vai ser incrível. Bom, eu pensei originalmente em debater um pouco com você o conceito do gótico, né? Que é um conceito que, bom, é muito vago, tem uma história complicada. Ao mesmo tempo, ele se popularizou um pouco, né? Hoje você tem um adolescente que às vezes nunca ouviu nenhuma banda que a gente associa ao gótico, mas que, sei lá, bota uma camisa preta, anda de preto e fala que é gótico, né? Tem o termo dark também, que eu sei que você gosta muito. Mas eu pensei em fazer uma coisa meio divertida, que é ler algumas frases, né, de algumas opiniões sobre isso. E aí você pode falar se concorda ou não, e se sim, o que que você pegaria aquilo como uma referência para você musical, por exemplo, né? Que aspecto dessa análise você acha que ressalta alguma coisa que você gosta no estilo, né? Vamos lá. Então, eu quero começar com um livro que saiu recentemente, do Lowell Tolhurst, foi um dos fundadores do The Cure, né? Ele escreveu Goth, A History, e ele falou uma coisa interessante, ó. A música gótica é, antes de tudo, evocativa. Não é apenas a musicalidade sombria e as letras melancólicas que tornam o gótico tão distinto. Ele tem uma tradição de teatralidade que vem diretamente desses romances e da maneira como eles foram reaproveitados por dezenas de artistas trabalhando em várias mídias ao longo dos anos. Quando ele fala estes romances, é porque o primeiro capítulo do livro dele é sobre a literatura. Então ele acha que, de alguma forma, a literatura, sei lá, de Mary Shelley, de Lord Byron, enfim, Edgar Allan Poe, e esse imaginário que essa literatura criou, que seria uma grande influência entre bandas com sons tão diversos assim, né? Algumas que vão mais para o eletrônico, outras vão mais para o rock, enfim. O que que você acha? Assim? Você acha que essa influência da literatura é uma coisa que transversal? Você acha que isso é mais secundário ou não? O que que você acha? Não, eu acho que para falar do gótico, tá perfeito. Assim, e aí entra um pouco essa distinção entre o que é gótico e o que é dark, né? É inevitável, você falou que eu ia entrar nisso, eu vou acabar entrando. Porque o gótico realmente ele evoca, então estou usando exatamente o mesmo termo, né? Ele evoca cenários, né, culturais de introspecção, né? Então, assim, é uma era na literatura muito aquele, né, entre o romantismo, o simbolismo ali tá meio nessa região, né? Sempre com um certo grau de fantasia envolvida, mas uma fantasia que
que reflete algo que é subjetivo, né? Então, a subjetividade sempre esteve envolvida ali, nesse temperamento, que acho que é o que define, o que une todas essas vertentes do que se chama de gótico, é um certo temperamento, é uma perspectiva subjetiva em relação ao mundo que se transforma e de coisas que se perdem, essa sensação de perda da modernidade, né? Uma perda de algo mais, sei lá, mais natural, mais antigo, uma coisa assim, e o choque com a modernidade, né? Então, se você for ver essas bandas do que se chama gótica, sempre estão tratando de alguma forma dessa temática, né? E é uma temática que remete a toda a literatura romântica mesmo, né? Que tinha essa perspectiva, era o sujeito, o indivíduo, diante de uma sociedade cada vez mais impessoal, e o que isso traz, né, de subjetivo para cada um, né? Então, e aí você tem sentimentos de solidão, sentimentos de isolamento, sentimentos de um não otimismo, né, franco em relação ao rumo das coisas, né? A modernização é vista como algo ao mesmo tempo fascinante, ao mesmo tempo terrível. E eu acho que isso de certa forma não mudou. A gente tá e não é à toa, me parece, que esse temperamento dark ele voltou a ser um lugar muito fértil para as bandas, né, produzirem, se expressarem com esse sentimento, porque convenhamos, né, as perspectivas não são exatamente das melhores com guerra, aquecimento global, explosão populacional e migrações, etc., né? Então, assim, faz todo sentido que esse tipo de sentimento esteja sendo mais falado, mais expressado, né? E aí a música do gótico, né? Desse temperamento gótico tá sendo um terreno, uma linguagem, né? Para isso ser expresso. Então, faz todo sentido isso que o Dalvers disse, né? Dentro do que se chama gótico, né? Porque gótico é esse sentimento mais romântico nesse sentido. E não é à toa, porque gótico foi um termo, a princípio até pejorativo, né? Na verdade, os grandes termos, né, que definiram estilos musicais, né, normalmente começaram como algo pejorativo por parte da crítica, da mesma forma que o funk era um pejorativo. O gótico era aquela coisa meio alemã, dizia a imprensa britânica, né? A imprensa musical britânica, que sempre foi muito ativa e tal. E chamava de gótico, como se referindo ao que é meio alemão no temperamento, né? Dada também essa conexão, né, que as pessoas na Inglaterra que estavam nessa cena tinham com Berlim, que era um cenário bastante distópico, né, uma persistência de uma tensão que havia, né, que vinha da Segunda Guerra e que estava ainda ali congelada naquela separação dos dois lados, né, de Berlim, entre o lado ocidental e o lado oriental, e chamava de gótico para se referir ao que era alemão, se referindo principalmente à arquitetura gótica, né, aquelas igrejas com torres altíssimas, muito longas e tal, que que tem esse desejo de ascensão, de ascese, né? O mundo é estranho e, portanto, eu quero transcender, ascendendo, né? Mas ainda com esse sentimento de estranhamento do mundo. Então, acho que os conceitos vão fechando aí, né? O romântico, o gótico, e esse choque da modernidade, né? Eles vão compondo esse cenário cultural. Porque o gótico, na verdade, é um recorte de coisas que já existiam, né? E é um recorte muito interessante, que trouxe para uma linguagem pop, né? No final das contas, é música pop. Se você olhar no cenário macro, é música no sentido de uma música que três garotos numa garagem vão fazer. Então, pop nesse sentido. Então, assim, trazer esse sentimento, né? Que vinha da literatura e também expresso no cinema, no expressionismo alemão, e outras vertentes, nas quais eu não sou. Você é muito mais versado do que eu nisso. Mas tinha esse terreno fértil para expressar esse sentimento. Então faz completo sentido.
E eu queria também falar, continuando nessa pegada, né? Tem esse livro aqui, você deve conhecer, Goth Chic, que esse autor, Gavin Badley, ele faz uma análise de várias coisas que se considera góticas, como o cinema mesmo, como você falou, arquitetura e tal. E na introdução tem uma coisa muito interessante, dois conceitos que ele trabalha, que eu acho que influenciam muito assim a música, e é o grotesco e o camp. E eu queria ler para você aqui duas frases, né? Tem uma frase aqui que é sobre um estudo da arte grotesca, tá? Ah, que é da Eva Kuriluk, uma autora que estuda essa estética. Ela fala assim: tendo suas origens nos resquícios da antiguidade bestial, o propósito grotesco era se centrar na revelação de tudo que era contra o contexto, contra os cânones da religião e as leis do Estado, contra a arte e a sexualidade acadêmicas, contra a virtude e a santidade, as instituições estabelecidas, as cerimônias e a história oficial. Os artistas do grotesco desenterraram lendas folclóricas obscuras e doutrinas secretas, sem nunca se cansarem de explorar a obscenidade e o criminoso, aquilo que era sombrio, subterrâneo e macabro. E também o conceito de camp é outro conceito que esse autor aqui desse livro, Goff Chic, né, o Gavin Badley, ele fala que é importante para entender o conceito de gótico. E aí ele cita o contexto do camp como foi definido pela Susan Sontag, na década de 60. Ela fala assim: o camp não é uma sensibilidade natural, se é que há alguma. Na verdade, a essência do camp é seu amor pelo que é artificial, ardiloso e exagerado. É um estilo particular. É o amor pelo exagero, pela contramão, pelas coisas que se transformam no que elas não são. O camp é uma experimentação estética do mundo. Ele encarna uma vitória do estilo contra o conteúdo, da estética contra a moralidade, da ironia contra a tragédia. O gosto pelo camp, acima de tudo, é uma forma de prazer e estima. Tem duas palavras dela aqui que eu acho que são chaves, que é experimentação estética. Acho que a melhor forma, talvez, de definir o gótico seria essa, né? É uma experimentação estética. O que que há de comum entre várias coisas diferentes? Se é uma música mais eletrônica, uma música mais rock and roll, ou até um autor na literatura ou um filme, né? Uma grande experimentação estética, né, desses conceitos, né? Eu acho que cara, tem muita coisa para comentar aí, né? Mas me parece que dá para você relacionar a cultura gótica a uma cultura de transgressão que é mais amplo do que isso, tá? Então, assim, quem está, né, culturalmente dentro do campo do gótico tem esse gosto pelo que é transgressor, né, de que pelo que é até eu diria até mais do que transgressor, de uma certa inadequação, sabe? Porque então você pega aí a primeira parte que você falou do grotesco, né? Pegar as figuras que são marginalizadas, que são banidas, que são tabu, né? E trazê-las à cena. Então acho que é um sentimento, aí é uma visão muito pessoal, nada baseada em literatura e tal, de que me parece que esse dark, aí eu vou voltar a dark, é meu tempo favorito. Acho que o dark tem esse sentimento de que uma vez que você se recolhe na sombra, ali na sombra acontecem coisas, né, que estão fora do foco do que é o mainstream, que no final das contas é do que é esperado, do que é adequado, né? Então, ir para a sombra já é um sentimento de inadequação, né? E aí existe uma identificação de quem é dark, né? Com tudo que é inadequado, com tudo que é fora do holofote. Então, desde, sei lá, gostar de aranha, escorpião e bichos, morcegos e por aí vai, sabe? Gatos pretos, né? Porque não citar.
de tudo que é banido e que, na verdade, o que se faz não é celebrar esse banimento, mas é pensar assim, pô, a gente se sente à vontade em companhia do que é banido, do que está à margem. Então tem muito esse sentimento. E eu acho que isso corrobora um pouco aquilo que eu falei sobre a visão romântica de um certo estranhamento da realidade. E esse estranhamento, ele muitas vezes acaba desembocando nesse sentimento de, bom, já que eu estou na sombra, já que o meu sentimento, né, subjetivo é de estar na sombra, eu vou abraçar as sombras, esse aqui é o meu povo, esse aqui é o meu lugar, essa aqui é a minha identidade. Então, abraçar o grotesco, eu acho que tem bastante a ver com isso, né? Já a parte que você falou da estética pela estética, né? Eu acho que também é uma outra forma de você expressar essa inadequação, mas de uma maneira em que aquilo que não é adequado, paradoxalmente, acaba sendo fascinantemente atraente do ponto de vista estético, né? Então, por exemplo, sei lá, você pega a estética BDSM, fetichista, por exemplo, que é algo que deveria estar nas sombras, deveria estar oculto, deveria estar escondido, é inadequado, né? E essa estética é muito celebrada no mundo gótico, né? E eu acho que tem a ver com esse sentimento de, já que eu estou na sombra e eu estou à margem, eu posso ser mais livre, né? E posso me expressar, uma vez que esse gótico, esse dark é um movimento estético, um movimento cultural, né? Um movimento expressivo, né? Eu posso expressar isso que está nas sombras, né? E então eu acho que quando se fala da estética pela estética, eu nem concordo que seja porque quando você fala estética pela estética, parece que é uma coisa meio em vão, né? Algo sem propósito, e eu não vejo, sabe? Porque parece algo só, sei lá, estética pela estética poderia ser algo hedonista, né? E não necessariamente dark, escuro, sombrio, nas sombras, sabe? É, a maneira como isso se manifesta no contexto cultural dark, né? É o fascinante que há nesse inadequado. E aí você chega a um assunto, porra, super polêmico, que é você, no mundo dark, você vê muito adotando estéticas extremamente controversas, uma estética de guerra, por exemplo, uma estética de regimes totalitários, né? E o que acontece? Por um lado, existe um movimento político que leva a isso, porque nunca foi, ou pelo menos na minha turma, na, naqueles artistas que eu me aproximo, né? Nunca houve uma apologia a esses regimes totalitários, muito pelo contrário, né? O que existe é um deboche, é uma ironia, é um engodo, né? Então, um grande exemplo disso é o Laiba, por exemplo. Eles usam e abusam, eles propositalmente abusam da estética totalitária, porque ela é, ao mesmo tempo, um horror, ele remete a coisas que são execráveis, e, ao mesmo tempo, é fascinante quando você olha para a estética pela estética, quando você desencarna essa estética da política ali envolvida, né? Da ideologia envolvida também. Então, nesse sentido, daria para dizer que seria estética pela estética, mas eu ainda acho que é impreciso isso, porque eu vejo a adoção dessa estética sempre como crítica. Então, você vai ouvir, sei lá, músicas do Front do 42, você vai ouvir músicas do Live e outras tantas bandas desse lado mais industrial do mundo dark, e elas são muitas vezes de ironia, de deboche, de sátira, por exemplo, sei lá, o Laiba eles apresentavam com caps militares dos regimes totalitários lá da Eslovênia, do próprio nazismo e tudo mais.
sei lá, usando cinta liga embaixo. Então, é para expor um pouco o fascinante e o ridículo que está contido ali e que desacraliza, né, essa estética totalitária e consome. É uma espécie de antropofagia, sabe? É uma transformação desse totalitarismo pela sátira, mas ao mesmo tempo usando e dizendo, pô, até que esse cap é bonito, né? Mas é sempre com uma tensão entre o que é a origem daquela estética, né? Os regimes de onde veio aquela estética, e a atitude, que era, por outro lado, completamente transgressora, não poderia haver nada mais indisciplinado do que esse mundo dá. Né? Então, nesse contraste, esse contraste eu acho que ele reflete muito a tensão da Guerra Fria dos anos 80, especialmente do começo dos anos 80, né? Em que a Guerra Fria chegou a momentos de tensão muito altos, né, na Europa, e eu acho que a adoção dessa estética ela vinha para refletir, expressar, né, o quanto havia de falta de propósito daqueles regimes ainda se afirmarem como algo sério, Estado, como algo institucional, e a estética dark vem e desacraliza tudo isso aí, consome e regurgita, né, de uma forma criativa, transgressora, às vezes até a sátira chegava ao extremo de se valer de uma ambiguidade, né? Então muita gente não pegou a piada, tá? Muita gente não entendeu que aquilo ali era para expor aqueles regimes, né? Muita gente já pegou e adotou, ouviu aquilo, não entendeu e adotou como apologia mesmo, o que eu acho simplesmente lamentável, né? Não poderia haver nada mais longe da intenção do povo Dark do que a fazer uma apologia a esse tipo de estética. Não é apologia, gente, é consumo, é uma atitude antropofágica. Nós do Brasil, né, imersos em cultura antropofágica, a gente deveria entender isso melhor, eu acho. Bom, André, muito obrigado por essa entrevista. A gente podia ficar aqui dias, né? Tem muita coisa para falar, na verdade, né? Cada estilo, né? Subgênero, enfim, a gente podia falar muito sobre dark wave, synth pop, enfim. Só para citar uma frase aqui desse livro, que é uma biografia sociocultural do Kraftwerk, que é uma frase que muita gente já pensou, mas ela foi dita pelo Andy McCrusher, da banda Orchestral Maneuvers in the Dark, que é: o Kraftwerk é mais importante que os Beatles. Você concorda? Só para te colocar aí. Eu não tenho a menor dúvida disso, assim, absolutamente a menor dúvida, porque a influência do Kraftwerk vai muito além do mundo dark, vai para todo o mundo eletrônico, para toda a música sintética que é feita hoje, né? O Kraftwerk, eles falam sobre a modernidade de uma forma bem elementar, sobre a relação de homem, Mensch, Natura, Technik, né? O homem, natureza e a técnica da civilização. Eles falam isso de forma muito elementar e o alcance da mensagem deles transcende, enquanto os Beatles muitas vezes hoje estão restritos a algo mais saudosista e tal, que é incrível, eu adoro a obra dos Beatles, de verdade, mas em termos de influência e influência presente, o Kraftwerk é enorme, é gigantesco. Tem o Dimension Machine, né, que eles falam. É, São músicas que falam sobre o que a gente está vivendo, né? Essa ocupação da máquina aí, né? Sobre o terreno do homem, né? E tudo que está por aí, né? eles são tão elementares que são universais. Então, isso aqui é maravilhoso, Trashfair. Falou, muito obrigado aí, boa sorte e até a próxima. Valeu, um abraço, obrigado pela oportunidade. Abraço.